Viva, cordiais saudações a todos os telespectadores. Começamos hoje o primeiro episódio do OncoCast, do Instituto Angolano de Controle de Câncer. Temos hoje a honra de entrevistar um grande convidado. Começamos a nossa atividade com um grande convidado. Ele que é médico, cirurgião oncológico, mestre em mastologia, tem PhD em organizações dos serviços de oncologia. É nada mais do que Dr. Fernando Miguel, o atual diretor do Instituto Angolano de Controle de Câncer. Dr. Fernando Miguel, seja bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Humberto. É um prazer estar aqui a interagir convosco. Eu que vos falo sou Humberto Vasco, sou médico, especialista em anestesiologia e estamos aqui para uma breve conversa sobre a temática tão importante que é oncologia, né? Vamos falar de oncologia. Assim, Dr. Fernando, para quebrar o gelo, uma questão que queremos começar. Se eu tivesse que resumir a missão do Instituto Angolano de Controle de Câncer em uma frase, o que é que diria para nós? Bom, então, o Instituto Angolano de Controle de Câncer não é apenas uma unidade hospitalar, senão é um conjunto de serviços ligados à prevenção, diagnóstico, tratamento, seguimento dos pacientes, assim como dos seus familiares. O Instituto Angolano de Controle de Câncer também é um local onde o seu DNA, depois vamos falar à frente, é formar recursos humanos. Porque desde o princípio a anemia em termos de recurso humano era aguda, então isso também tornou DNA do Instituto Angolano de Controle de Câncer. Em suma, prevenimos, diagnosticamos, tratamos, fizemos seguimento e assim formar os recursos para esse efeito. Muito bom, muito bom. Então, nada do que tratar, melhor prevenir para evitar que situações piores surjam, né? Então, daí a grande bandeira do Instituto que é prevenir inicialmente. Caso os pacientes não cumpram as medidas de prevenção, aí cai para a outra questão que tem a ver com o tratamento. O Instituto tem essa missão. Então, doutor, vamos aqui falar um pouquinho do seu historial como médico. Gostaríamos de saber como é que iniciou a sua carreira médica, assim, em breves palavras. Como é que iniciou a sua carreira médica? Quais eram os desafios naquela época? Bom, boa pergunta. Eu sou ainda daquela época após a independência, né? Quando havia poucos recursos no país e poucas possibilidades de fazer cursos diversos. Eu, pessoalmente, quando eu cresci, a minha intenção era fazer alguma coisa ligada às matemáticas, físicas, e eu intencionava fazer astronomia, alguma coisa assim. Bem distante. Exatamente. Mas, na altura, no período que veio depois da independência, não havia essas possibilidades. Então, surgiram os PUNIVs, os pré-universitários, onde havia ciências biológicas, ciências físicas, e eu calhei nas ciências biológicas. Aí começou o direcionamento para a medicina. Matriculei-me aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, aqui onde está agora o atual Instituto Hematológico, okay, onde comecei a medicina. O governo angolano tem uma instituição que se chamava na altura INAB, Instituto Nacional de Bolsa de Estudo, hoje INAGB. Então, também candidatei-me a uma bolsa de estudo para a República Federativa da Checoslováquia, na então República Federativa da Checoslováquia, onde fui fazer a medicina. Portanto, o meu percurso para a medicina foi assim.
terminei a medicina lá, que durou 7 anos, porque tínhamos um ano de língua e os 6 anos da faculdade. Portanto, o meu direcionamento para a medicina foi isso. Agora, uma curiosidade. Geralmente, os novos médicos, né, não têm a oncologia como um foco principal para a formação. O pessoal quer se formar nas outras especialidades tal como ginecologia obstetrícia, cirurgia geral como tal, dermatologia, entre outras especialidades. Porque qual foi o que lhe chamou a atenção para escolher a oncologia? Isso, de novo, vai lhe surpreender, né? Que isso foi o destino. Como sabe, eu estudei na Europa e lá na Europa diziam, olha, doenças cardiovasculares em África isso não é problema. Câncer, isso também não é problema. Portanto, essas duas especialidades, segundo o que nos foi incutido em África, não precisa estudar cardiologia, não precisa estudar oncologia. Mas fomos estudando até terminar. Quando eu terminei, obviamente eu vim aqui no país, o que estava na moda aqui em Angola é ginecologia obstetrícia. Obviamente eu também segui. Fui fazer ginecologia e obstetrícia. Há um caso inédito que ocorreu na minha vida, e eu sempre cresci no meio religioso, e na ginecologia onde eu estava, um dia desse, o meu professor chamou-me para eu fazer uma interrupção de gravidez. Uma interrupção de gravidez. O professor preparou todas as condições e ele foi embora. Dr. Miguel, faz favor para fazer isso. E eu comecei a entrar em conflito entre a minha educação moral e ética e o que eu devia fazer. E eu orei e pensei, disse, não farei isso, não farei isso, não farei isso. Passaram cerca de 4 ou 5 horas. O professor, quando voltou, Dr. Miguel, já está? Disse, não está. Não está por quê? Disse, olha, eu não posso fazer isso por razões religiosas. E naquela altura, na República Federativa Tchecoslováquia, era uma república comunista, falar de Deus era um disparate. Quer dizer, isso é um argumento que não acolhia. Então, o professor ficou chateado e o meu internato na ginecologia terminou aí. Epa! Aí tive que andar à procura de outra vaga. E a única vaga que apareceu é na cirurgia, num departamento de cirurgia de um hospital de Liberec, lá na República Checa, na parte norte, que faz fronteira com Dresden, que é uma província da Alemanha. Então apareceu o lugar lá na cirurgia. E o único lugar que havia é na cirurgia oncológica. Não havia lugar em nenhum sítio. Não havia lugar nem na traumatologia, nem na cirurgia geral. Então, fui parar na cirurgia oncológica. Tanto, de novo, o destino empurrou-me para ali. Realmente. Durante esse percurso de formação, tem alguma experiência que lhe marcou tanto durante o percurso de formação no exterior? Alguma experiência que lhe marcou? Então, como eu disse no princípio, eu, quando cresci, a minha intenção era fazer astronomia. Mesmo estando na medicina, eu estava sempre contrariado. Quando eu terminei o segundo ano, eu conheci uma professora chamada professora Merkunova. E a professora Merkunova trabalhava na imunologia. Eu disse, olha, é isto. E eu vou estudar imunologia quando terminar. Em vez de ser médico, vou ser professor, não é? Vou ensinar coisas teóricas, em vez de estar a pegar sangue, isso tudo. Tanto a vida tem dessas coisas. Tanto eu não quis nada com a medicina propriamente dita, né? Se de lidar com doente, quis ficar professor lá na faculdade, dar algumas coisas teóricas, como imunologia, fisiologia e alergologia. Lá na minha faculdade era tudo o mesmo departamento. Então eu fiz muito trabalho nesse departamento com o intuito, no futuro, tornar-me professor nessas áreas teóricas. Que bom, que bom. Sabemos que o Dr. Fernando é o atual diretor do Instituto Angolano de Controle do Câncer. Qual é o maior desafio de liderar uma equipe multidisciplinar? Bom, maior desafio, o que eu repito sempre a todos meus colegas mais novos,
de diferentes especialidades, né? Nós estamos aqui num hospital. O lema nosso, maldito o discípulo que não supera seu mestre. O que eu queria, honestamente, que os nossos discípulos fossem melhor do que eu, cada vez mais, porque é assim mesmo. Portanto, o maior desafio é formar, dar oportunidade a esses colegas mais novos para que se tornem melhor do que eu. Tanto, maldito o discípulo que não supera seu mestre. Tanto, este é o nosso lema. Que bom, que bom. Doutor Fernando, falando de câncer, vamos procurar colocar o doutor Fernando nesse momento como oncologista como um profissional médico, cirurgião oncológico. Qual é a sua visão em relação ao câncer atualmente em Angola? Bom, a minha visão é a seguinte: o câncer é uma doença tão antiga quanto a humanidade. Quando nós nos propusemos abraçar esse desafio, muitos colegas não acreditavam. Eu fui zombado por muitos, mas tu vais aí onde todos os doentes morrem. Mas eu carreguei isso como uma missão pessoal quando fui indicado para estar à frente disso. O que eu penso, nós recebemos doentes que vêm de diferentes partes de Angola. Ontem mesmo à noite eu saí daqui, eram 24h30 ou 45. Havia uma senhora vinda de Mochico com tumor de cabeça, e olhando por ele, chegou aquela hora. Em condições normais, esse doente nunca devia sair lá de Mochico sem fazer o que é básico, fazer biópsia, sabermos o que é. Se calhar tudo podia ter-se começado lá. Então, o objetivo nosso futuro é haver expansão de serviço de oncologia, pelo menos em todas as províncias, de forma a evitar que alguém que mora em Kazombo percorre toda a parte, muitas vezes por via terrestre, para vir aqui tratar um assunto que se devia resolver aí. Temos também a necessidade de treinar, como temos feito. Estamos a receber médicos que estão a fazer medicina familiar, para que eles que estão lá na linha de frente, sejam eles a interpretar os primeiros sinais de câncer. Porque recebemos aqui muitos pacientes, cerca de 85%, em estadio avançado. E muitos deles tiveram contato com o médico. O médico diz, isso não é nada, é para pôr isso. Então, nós precisamos primeiro também educar os nossos colegas. Para além de pensar no paludismo, a hipertensão, pensar no câncer. Como sabe que o médico não é curandeiro. No diagnóstico precisa-se pensar. Com certeza. O facto de não se pensar no diagnóstico, então, leva-nos a essa chegada tardio dos pacientes, em que nos remete na posição em que pouco ou nada podemos fazer para ajudá-los. Portanto, em resumo, é treinar cada vez mais colegas, quer no sentido de formar especialistas em oncologia no sentido amplo, quer em dar conhecimento a outros colegas médicos, como o câncer é transversal. Câncer pode-se encontrar na ortopedia, pode-se encontrar na pediatria, na dermatologia. Então, darmos também formação a esses colegas dessa especialidade toda, para que nós todos comecemos a pensar no câncer. Porque para chegar ao diagnóstico é preciso pensar. Daí a grande importância dos doentes chegarem já com a biópsia realizada para acelerar o processo mesmo de tratamento, né? Exatamente, porque a gente recebe doente, sem querer lhe cortar, recebe doente que vem de uma grande unidade hospitalar, com todas essas coisas. Nem o TAC fizeram. Então, quando se podia reduzir esse tempo de espera aqui? Realmente, porque o câncer não espera. Não espera.
Doutor, gostaríamos de saber os serviços que o Instituto Angolano de Controle de Câncer oferece. Nós oferecemos, primeiro, os três pilares de tratamento oncológico. Refiro-me à oncologia médica, à oncologia radioterapêutica e à oncologia cirúrgica. Obviamente com suas áreas de apoio. Não se pode operar um doente sem ter um Dr. Humberto, por exemplo, né? Porque o doente, as anestesias oncológicas são especiais, sugêneres, não são iguais a quaisquer. Obviamente. Uma cirurgia oncológica pode durar 6, 7, 10 horas. Então o doente tem que se manter relaxado e depois da cirurgia acordar. Portanto, temos esses três pilares com suas áreas de apoio. Temos as áreas também de apoio, como a imagiologia, que é fundamental. Temos 2 tomógrafos, temos mamógrafos, temos ecógrafos, temos o serviço de anatomia patológica, que é fundamental, porque não há câncer sem anatomia patológica. Temos o serviço funcional da anatomia patológica e as áreas também como de exames de análises clínicas para o acompanhamento do paciente. Temos também um serviço de hemoterapia que funciona em colaboração com o Instituto Nacional de Sangue, porque os doentes depois da quimioterapia têm queda de elementos sanguíneos e muitas vezes é preciso repor isso tudo. Que bom. Doutor Fernando, vamos aqui falar um pouquinho de inovação. O que nós temos visto que o mundo hoje em dia caminha para a inovação e o Instituto Angolano de Controle de Câncer não foge à regra, deve e tem seguido as mesmas orientações. O que é que nós temos de inovação aqui? Quando eu falo de inovação, me refiro à capacitação dos profissionais, disponibilidade de material para o funcionamento pleno dos serviços. O que é que nós temos de inovação no Instituto? Bom, de inovação, o que pode-se imaginar, no nosso nível, temos a nível da radioterapia, como dissemos, nós temos as máquinas mais sofisticadas possível. Nós temos 3 aceleradores lineares, um deles é o DMX e 2 é IX. São máquinas, de facto, podem fazer qualquer técnica especial em termos de radioterapia, no sentido de direcionar a dose ao tecido-alvo, evitando danificar os tecidos. A cirurgia também, temos, para além da cirurgia clássica, temos a laparoscopia, e que está no futuro, vamos ter robótica, né? A intenção está aí, tanto temos estado a trabalhar nisto. Em termos de anatomia patológica, não se faz apenas agora no nosso instituto a histologia, hoje se faz exames especiais como imunohistoquímica, de forma a chamar o tumor pelo seu nome, sua data de nascimento, seu pai, sua mãe, para que o tratamento seja dirigido. Hoje o trend de tratamento é aquele target therapy, quer dizer, atingir a molécula danificada em vez de danificar. Portanto, com isso temos também medicamentos modernos que, graças a Deus, não falta e demos isso de graça. E, claro, estamos também atentos à evolução, o que o mundo faz, porque nós não podemos ser os últimos a aplicar aquilo que é útil e moderno que os outros estão a fazer. Então, estamos atentos nisso. Que bom.
Em termos de atualização científica, temos um departamento de ensino e investigação que tem trabalhado em prol da massificação da informação. O que é que nós temos de realce para a atualização científica no Instituto? Existe algum dia específico onde os médicos sentam para discutir os casos, falar de ciência? Existe algum... Existe. Nós temos um departamento de desenvolvimento de ensino e pesquisa muito ativo, dirigido por jovens, todos eles jovens, e orgulho. Eu, às vezes, quando olho isso, não comento, mas sinto orgulho, porque dizia um professor meu no ensino primário que se eu tiver quinto ano, na altura quinto ano no tempo colonial é muita coisa, a minha mãe, que é analfabeta, também tem quinto ano. Portanto, o orgulho que eu sinto, o que faz o departamento, de facto, temos a certeza de que a ciência tem sido feita e vai continuar a ser feita. Nós temos todas as quintas-feiras concentrado para falarmos de ciência, né, da inovação. Portanto, temos um dia dedicado para isso, o que nos exclui que cada um no seu departamento não faça. Esse é o dia que todo o Instituto senta para abordarmos a ciência. Porque é importante que se discuta os casos, né, que são tratados durante a semana toda, né? É importante que exista um dia de consenso científico onde as pessoas vão discutindo assuntos relacionados à especialidade. Então é bom saber que o Instituto tem este dia, e isso engrandece ainda mais a formação dos médicos. Nós, jovens que estamos a chegar agora, queremos, né, receber a experiência que os mais velhos passam para nós. É gratificante. E o que nós gostaríamos de saber, como oncologista, cirurgião oncológico e professor doutor em organização de serviços de oncologia, o que é que vê daqui para frente a oncologia em Angola? Será que já podemos tirar esse conceito que infelizmente as pessoas têm ainda na cabeça, que paciente com patologia oncológica não deve ser investido? É isso? Eu acho que não. Aliás, a prova está aí, não é? Nós estávamos confinados aqui na Maianga. Hoje já há sinais. A nossa pediatria que esteve aqui está no outro lado, agora tem noutra província, né? Onde foram transferidos colegas que estavam conosco, assim como os pacientes. Daqui a pouco vai surgir mais uma unidade hospitalar com um departamento de oncologia, e estão em Forja agora, está também em Forja agora um hospital maior do que esse de oncologia, só para falar em Luanda. Na província da Huila, na cidade de Lubango, já um sinal. Uma colega nossa formada cá, a doutora Irina, foi transferida lá, está em frente de uma unidade de saúde onde ela também faz sentir isso, assim como o hospital central de Lubango, que tem uma unidade de oncologia. A ideia, como disse anteriormente, é levarmos esse serviço mais próximo das populações. É sim necessário investir em oncologia. Doente oncológico hoje já é diferente. Doente oncológico antigamente, você vê um doente oncológico hoje, daqui a 1 ano, se você lhe ver, pensa que é a alma do outro mundo. Hoje, doentes oncológicos, operado, tratado, estão conosco aqui há 10, 15 anos, nos cruzamos. Portanto, o objetivo é investir em recurso humano, investir em recurso material e infraestruturas para que
o tratamento oncológico se estende por toda a parte da Angola. A ideia que nós temos é aproveitar nas províncias onde há faculdade de medicina, para em cada cidade desse, na primeira fase, colocarmos centros regionais de oncologia. Estou-me a referir, por exemplo, a Cabinda, Malange, Uambo, Benguela, porque é mais fácil recrutar profissionais, não é? Porque lá tem as faculdades de medicina, mas a ideia é levar o serviço de oncologia mais próximo das populações. Que bom. Então, a população pode ficar acalentada que as questões relacionadas à oncologia estão asseguradas, e com a inauguração dos novos centros, novos pontos de tratamento do câncer, né? Isso é ótimo. E também uma grande questão que, infelizmente, alguns leigos na matéria têm sobre pacientes oncológicos é que o paciente oncológico não se deve operar o tumor. Já ouvi falas, né, de leigos na matéria de que fulano morreu porque tinha um tumor e foi operado. Tem alguma coisa a falar a respeito disso? Sim. Como já disse anteriormente, 3 pilares que há para tratamento do câncer. Cirurgia, que significa operar. Radioterapia, irradiar, através de radiação ionizante. E medicamento, que são as quimioterapias, que antigamente eram as quimioterapias, hoje já temos outras drogas que não têm um efeito tão prejudicial quanto a quimioterapia. Qualquer doente oncológico, para ser abordado, há um grupo de especialistas dessas áreas que eu contei, e não só, sobre a estratégia de tratamento desse doente. Estadiam o doente, em que estadio se encontra a doença, e das 3 armas que eles têm, priorizam ou elegem a arma que deve avançar primeiro. Dizer que o doente oncológico ou câncer não se opera, isso é mito. É mito. Até o tumor são células malignas. Quando se opera, você está a diminuir a quantidade das células que estão a fazer mal ao corpo. Porque a informação que a população tem é que tumor maligno não se opera. Então é importante que o pessoal compreenda que todo paciente com patologia oncológica, antes de ser abordado, passa por uma série de exames. Posteriormente é decidido que tipo de tratamento será benéfico para ele, pois o tratamento é direcionado para o problema que o paciente apresenta. Dr. Fernando, no segmento dos pacientes com câncer, existem aquele grupo de doentes que não precisam necessariamente estar internados no hospital. Falamos dos cuidados de segmento domiciliar, cuidados paliativos. O que é que o Instituto tem para os cuidados paliativos desse grupo de doentes? Obrigado pela pergunta. Nós, IACC, temos um serviço de cuidados paliativos, agora adicionado a esse serviço, serviço da dor, que tem como objetivo cuidar aqueles pacientes que não precisam estar internados. Porque muita gente pensa que o hospital é o melhor lugar de ficar. Com certeza. Este é um mito. Primeiro, o hospital é um lugar para ficar quando é necessário definir certa conduta ou fazer certo procedimento, mas de estar não é, porque cada doente tem a sua doença. E é o lugar também para se transmitir muitas infecções.
Portanto, quando o doente estiver no meio familiar, nós vamos lá ter esse serviço, quer o serviço de cuidados paliativos, quer o serviço da dor. São essas as duas situações, muitas vezes, que faz com que o familiar rejeite o seu ente querido ficar com eles lá. Por exemplo, há uma ferida com dor, então nós cuidamos dessa ferida. E muitas vezes ferida tumoral, é necessário operar, de novo, que não é proibido, operar para que essa ferida se torne limpa e essa equipa vai ao domicílio. Nós temos ainda um senão devido à nossa cidade extensa. Uma viatura para percorrer, então, mas estamos a estudar as formas como resolver isso. Mas já temos uma equipa que tem feito isso. E queremos que essa equipa se torne mais robusta do que é agora. Porque, aliás, este é trend mundial, o tratamento oncológico, na sua maioria, é ambulatório. Com certeza. Sim, senhor. Porque o melhor lugar é em casa, não é? Então, os pacientes podem ficar descansados que o Instituto Angolano de Controle do Câncer tem um serviço de cuidados paliativos, é o serviço que trata daqueles doentes que não necessariamente precisam ficar internados no hospital, né? Porque, conforme o doutor disse, o hospital é um lugar onde há uma série de micro-organismos que esses pacientes podem pegar alguma infecção relacionada ao internamento, né? E daí a grande informação que temos um serviço funcional de cuidados paliativos e que tem auxílio do serviço de dor também. Então, a dor já não será um problema para os pacientes seguidos no Instituto. Doutor Fernando, falando de um outro ponto que é extremamente importante, que são as cirurgias complexas. Cirurgias complexas realizadas no Instituto Angolano de Controle de Câncer. Tem alguma palavra a dizer sobre esse ponto de cirurgias complexas? Visto que as cirurgias oncológicas são as cirurgias mais demoradas. Por quê? Porque existe a necessidade de uma delicadeza ao dissecar os tecidos, ao procurar os linfonodos. Então, daí a grande necessidade de se fazer o procedimento com calmaria, pois o doente com patologia oncológica é um doente complexo que precisa ser estudado de forma multidisciplinar. O Instituto Angolano de Controle de Câncer realiza cirurgias complexas? Eu sou suspeito a dizer isso, né? Mas é afirmar que sim. Eu acho, e posso falar isso sem medo de errar, a complexidade da cirurgia que nós fizemos aqui no Instituto, aqui em Angola, em lugar nenhum se faz. Mas, como digo sempre, temos que divulgar para que as pessoas saibam. É verdade que as cirurgias complexas são realizadas aqui e, como disse, uma única cirurgia pode demorar 10 horas, 12 horas, mas são realizadas aqui, cirurgias complexas. Eu também sou suspeito de falar isso sobre cirurgias complexas. Mas na qualidade de anestesiologista eu vou falar que realmente o Instituto faz cirurgias complexas, né? E puxando a brasa para minha sardinha, a anestesia para pacientes oncológicos é totalmente diferente da anestesia para pacientes que não têm patologia oncológica, né? Pois existem estratégias que devem ser utilizadas durante o transe-operatório. Na verdade, durante o pré-operatório, que nós chamamos de pré-habilitação cirúrgica. É importante que o paciente esteja preparado antes da cirurgia, porque a cirurgia é comparada a uma corrida ou a um jogo de futebol ou do avião. Obviamente. Onde demanda muito cuidado e gasto de energia. Então, realmente o Instituto realiza cirurgias complexas e o mundo hoje em dia caminha para
a diminuição do número de transfusões nesse grupo de doentes, pois sabemos que quais são as complicações que as transfusões podem acarretar para o nosso organismo. Daí, né, a grande atenção em relação ao manejo destes doentes, né, que são operados no Instituto Angola de Controle de Câncer, onde uma das bandeiras também é o desafio em cirurgias de pacientes testemunha de Jeová, que passam por cirurgias complexas. O Instituto faz. Recentemente fizemos uma no paciente testemunha de Jeová, que não devia receber transfusão de sangue e não recebeu mesmo, mediante as suas crenças religiosas. Sim, então, respeitar. Devemos respeitar, acima de tudo. E o médico deve procurar formas de como segurar o perioperatório desse doente. Daí a grande chamada de atenção, que é a pré-habilitação cirúrgica que o Instituto faz, e também seguindo o protocolo ERAS, que visa a aceleração da recuperação no pós-operatório. É uma das bandeiras do Instituto. Isso é muito bom. Fico feliz por isso. Em relação a recursos humanos, a formação de quadros no Instituto, como é que está, Dr. Fernando? Bom, já disse que o nosso DNA, não é? O nosso DNA é formação de quadros. E apelo a todo e qualquer especialista nosso é um professor. Como dizia o saudoso presidente Agostinho Neto, ao lado de um cooperante que haja 3 ou 5 angolanos. O que nós temos estado a apelar, ao lado de cada especialista que haja ao menos 5 internos, 5 aprendizes, para que esse especialista se multiplica, duplica, triplica, quadriplica. Esse é o objetivo. Todas as condições estão a dispor de toda a gente, quer para ir para congressos lá fora, porque é necessário este intercâmbio, de forma a podermos comparar o que fizemos cá e lá, e intercâmbio também entre unidades hospitalares cá no país, de forma a transmitir o que nós fizemos e nós também aprendermos com os outros. A formação é obrigatória aqui e queremos incentivar isso cada vez mais. Que bom. Agora, pegando a deixa que o doutor passou aqui em relação aos congressos, parece que o Instituto está a preparar uma jornada científica onde irão discutir assuntos relacionados ao tratamento do câncer. Qual é o objetivo dessa jornada? Por que está se a organizar uma jornada científica? Qual é o principal objetivo? Como dissemos já anteriormente, que nós temos um departamento aqui de ensino e pesquisa. Este departamento tem como objetivo massificar a ciência aplicada em oncologia. E vamos chamar colegas nossos, colegas de fora, quer fora do IACC, no âmbito da Angola e fora da Angola, de forma a discutirmos a experiência nossa com dos outros e aí com o objetivo de irmos avançando com esse intercâmbio. Então, em primeira mão, aqui, o Instituto estará organizando uma jornada científica onde será discutido assuntos relacionados ao paciente com câncer. Então, está todo mundo convidado. Sigam as redes do Instituto, que terão mais informação em relação à atividade a ser realizada. Dr. Fernando, se neste momento lhe pedissem para escolher uma especialidade, qual seria? Imaginemos que o doutor não é cirurgião oncológico,
qual especialidade escolheria? Olha que estou a colocar... Como eu já contei a minha história, como fui empurrado até chegar à medicina e à oncologia, eu acho que sinto-me bem no que faço. Eu não mudaria mais. Não mudaria, porque realmente aqui o que a gente faz diferença. Faz diferença não é apenas operar o doente, mas muitas vezes apoiar um ombro de um compatriota, de um concidadão que sofre. Tanto aqui na oncologia, o doente não é aquele doente que estamos habituados no hospital qualquer. Aqui, às vezes, uma palavra amiga, um braço, um ombro, oferecer a um ombro, isso ajuda. Com certeza. Portanto, isso é uma missão da vida que eu carrego e transmito aos mais novos para que continuemos. Não mudem. Vamos continuar a fazer o que temos feito. Então, antes de médico, um ser humano, né? Exatamente. Tratar o outro como gostaria de ser tratado. Exatamente. Por que é que eu fiz essa questão? Eu sou produto do Instituto Angolano contra o Câncer. Quando entrei no Instituto, eu vim com o objetivo de me formar em ginecologia e obstetrícia. E hoje em dia eu sou anestesiologista. Grande anestesiologista. Isso testemunhou. Gratidão, professor. E, na verdade, nunca tive contato com anestesia. Nunca tive, porque eu estudei na mesma universidade onde o professor estudou, na Universidade Agostinho Neto, e eu não tive contato com anestesia em nenhum momento. E foi um desafio muito grande fazer anestesiologia. Tive uma boa formação aqui, interna, no Instituto, onde eu tive bases para consolidar. Muito rápido, apanhou as bases, muito rápido. Isso aí, que eu tive de consolidar as bases para posteriormente e posterior atualizar, trazer o que há de novo para que estejamos no mesmo caminho, na mesma linhagem e seguimos o que o mundo faz atualmente para o tratamento dos doentes com câncer, não é? Então é ótimo, é muito bom. Doutor Fernando, parece que estamos aqui há 5 minutos, mas o tempo passa tão rápido. Gostaríamos de tê-lo mais vezes aqui, né? Existem situações que poderemos discutir mais para frente, quem sabe nos próximos episódios, falar diretamente de câncer, né? Este primeiro episódio foi para a apresentação do Oncocast, que é o podcast oficial do Instituto. Sigam as páginas do Instituto Oncocast para que estejam todos atualizados e informados, né? Tanto faz a comunidade científica, médica, pessoal, profissional de saúde, bem como a comunidade em geral, que é o lugar ideal para se falar de oncologia. E está todo mundo convidado para estar em conexão direta com o Instituto. Professor, quer deixar alguma palavra para nós, os médicos mais novos? O que é que gostaria de deixar para nós? Então, o que eu quero deixar para os colegas mais novos, que não esquece nunca que o nosso DNA é treinar e treinar. Eu dito isso no outro português, formação. Cada um nunca deve sentir inveja do outro. Eu queria que o Humberto fosse melhor do que eu. Dito isso de outra forma, maldito o discípulo que não supera seu mestre. Isto fica claro. Treinar. Quando treinar o colega, você vai ter alguém que vai lhe ajudar. Com certeza. Portanto, não tenhamos... porque vai me ultrapassar. Não, ninguém ultrapassa o outro.
maldito o discípulo que não supera seu mestre. Esse é o desafio para os colegas mais novos. Treinar. Se souber mais do que eu, melhor ainda. Para os nossos pacientes, desejo esperança, porque, como digo, treinar, o objetivo é ajudar os pacientes. Com certeza. Portanto, quanto mais treinar os nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos técnicos, nossos doentes serão servidos. Essa é a esperança dos nossos doentes. E para a sociedade, contem conosco, nós estamos aqui como missionários para podermos enfrentar os desafios. Dizer que o câncer não pode ser tido como problema só nos hospitais. Nós temos que começar desde a prevenção das casas. Conhecemos o fator de risco, e isso vai ser outro tema no futuro. Com certeza. Temos que falar do fator de risco, porque é de casa onde devemos prevenir para que isto e aquele câncer não aconteça. Portanto, estamos aqui para ajudar a nossa população no sentido de prever, fazer prevenção, de campanha de rastreio tem havido e vai acontecer cada vez mais, mas hoje estamos aqui nessa introdução, mas se calhar nos próximos podcasts podemos estar a falar de certos temas concretamente para a gente não desvirtuar. Com certeza. Falar hoje. Muito obrigado. Então, foi hoje a abertura do nosso podcast, o Oncocast, sobre oncologia do Instituto Angolano de Controle de Câncer. Tivemos o nosso convidado, o Dr. Fernando Miguel, ele que é cirurgião oncológico, mestre em mastologia, PhD em organização de serviços de oncologia. Então é uma pessoa gabaritada, como diz o brasileiro. E agradecemos pela presença. Obrigado. Mais uma vez, contamos com a sua presença aqui nos próximos episódios. Obrigado. Para discutirmos os assuntos candentes relacionados à oncologia, né, que é a bandeira do Instituto, que primar na prevenção dos casos. Muito obrigado. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos e sigam as páginas para mais informações. Estamos juntos.